Você vai assistir esse vídeo no momento certo. Essa é uma mensagem para quem tem seus 14 aos seus 40 anos. Isso aqui é uma massa de pizza pré-assada. E a minha história na cozinha começou com 12 anos de idade, onde a minha primeira vez que eu mexi no fogão eu tinha essa idade. Minha mãe começou a me ensinar a cozinhar e a minha primeira janta foi algo bem ruim. Porque uma vez eu vi uma pessoa colocar farinha no molho para engrossar ele e eu achei aquilo sensacional. E eu fui fazer um molho de frango, meu primeiro molho de frango da vida, e eu coloquei quase 1 quilo de farinha porque eu queria fazer o molho ficasse grosso. E além dele ter ficado grosso, ele empelotou todo, ficou horrível assim. Mas foi legal, cara, primeira vez, né, tu lembra, tu dá risada. E aí começou a minha história na cozinha, desde então eu gostei, nunca mais parei. E só que eu nunca fiz nenhum curso, eu nunca estudei diretamente. Já tive vontade, hoje talvez não tenho mais tanta, mas já tive vontade, né? A minha escola foi o quê? Foi ler, foi assistir as primeiras 4 temporadas de MasterChef, que pra mim foram as melhores. Então isso me ensinou muito. E por que eu tô falando isso? Eu tô criando um contexto sobre a minha história na cozinha pra chegar no ponto principal, que é o que você tá passando hoje. E o que acontece? E aí com 14 anos, quando estreou a temporada de MasterChef, eu assisti dos 14 aos 18. E com 16 anos, né, no intervalo desses 4 anos, com 16 anos eu entrei no mundo das pizzas. Né? Comecei como garçom, na verdade, no restaurante. E aí o dono do restaurante era o que fazia as pizzas, era o Pistaiolo, e ele era sozinho. Até que um dia eu me ofereci para ajudar ele começou a me ensinar. E desde então eu nunca mais parei. Então eu trabalhava com ele, eu tinha 16 anos de idade, há 10 anos atrás. E eu lembro, cara, eu trabalhava das 4 da tarde até meia-noite, na sexta e no sábado, eu ganhava R$40 por noite. Eu era muito feliz mesmo, cara, assim, trabalhava feliz, trabalhava com gosto, porque eu gostava de fazer aquilo, eu era apaixonado por aquilo. E, sabe, não existia a rede social existia, mas não com a força que tem hoje. E eu fazia aquilo, eu não fazia por nada além do prazer de gostar. Sabe, depois que eu aprendi, ele me deixava sozinho na cozinha, então eu chegava 4 horas da tarde, eu montava todo o rodízio, era rodízio e à la carte. Montava todas as pizzas do rodízio, preparava as pizzas do à la carte e era muito feliz, muito mesmo. Aí trabalhei lá quase 1 ano, né, depois parei, porque eu estudava à noite, então faltava aulas direto para trabalhar lá, né, em dia de semana, eu trabalhava sexta e sábado, mas em dia de semana às vezes eu ia também. E foi minha primeira experiência com pizza, me apaixonei, desde então nunca mais parei de fazer. Pensava em viver disso na época, assim, fazer uma faculdade de gastronomia, né? Só que, cara, a vontade de jogar futebol era maior, a vontade de fazer besteira era maior, então eu nunca levei isso a sério ao ponto de se profissionalizar. Mas então a vida foi passando e depois disso eu nunca mais... Depois dos 16 até os 21, eu nunca mais trabalhei na cozinha, né? Fazia janta em casa, fazia almoço, pelo hobby, mas eu nunca mais tinha trabalhado pela grana. Então fiquei 5 anos sem trabalhar em algum restaurante. Até que 2021, eu morava no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. E com 21 anos eu me mudei pro Espírito Santo. E aí quando eu cheguei no Espírito Santo eu pensei, cara, o que eu vou trabalhar? Não, na verdade antes de chegar eu já tava pensando, o que eu vou trabalhar? E aí eu pensei, cara, eu sei fazer pizza, eu sei cozinhar, eu vou procurar alguma coisa relacionada a isso. Aí eu entrei no grupo do Facebook lá, eu tava aqui no Rio Grande do Sul ainda, mas entrei no grupo lá do Espírito Santo pra ver... se tinha alguma vaga. E eu achei uma vaga de pizzaiolo numa pizzaria, que depois eu descobri que era uma pizzaria muito famosa lá do estado de Vila Velha. E aí mandei mensagem pra eles e eu marquei uma entrevista morando aqui ainda. Eu nem tinha ido pra lá, eu já tinha conseguido uma entrevista. Cara, passei na entrevista, trabalhei lá um tempão, assim, foi
bem tempão não chegou a ser um ano, mas foi bem legal, assim, conheci muita gente legal lá. Voltei a fazer o que eu gosto, que era pizza, cara, foi maravilhoso. E não divulgava nada, não pensava em criar conteúdo com isso. Eu já mexia desde os 16 anos eu crio conteúdo, mas nunca foi relacionado à comida, né? Inclusive eu vou abrir um parênteses aqui pra gente começar a ligar os pontos pra chegar onde eu quero chegar. Em 2016 eu comecei a criar conteúdos, assim, eu era muito fã do canal Você Sabia, do Daniel e do Lucas. Eu criei um canal chamado Você Acredita, e cara, os vídeos davam bons, assim, pra época, né? Só que a pessoa da escola descobriu e por vergonha eu desisti, parei. E aí foi assim umas 10 vezes, eu criei uns 10 canais no YouTube e sempre desistia. Aí depois lá em 2018 chegou o TikTok, eu criei um perfil no TikTok e falava sobre um outro assunto lá que também não era gastronomia. Parei de falar. E o ponto é o seguinte, o Clóvis de Barro Filho sempre fala assim, cara, você escolheu um caminho pra sua vida, você tá passando por dificuldade e você pensa, nossa, se eu tivesse ido por aquele caminho, talvez teria dado certo. Só que, cara, o caminho que você escolher na vida vai te trazer dificuldade, vai te trazer problema. E o mais legal disso não é nem sobre Deus, mas eu acho que é sobre o universo. E pra quem é religioso é Deus, mas no geral é sobre o universo, que qualquer caminho que tu escolher, tu vai chegar no ponto que é aquilo que é pra tua vida, que é pra tua vida, que é o destino. Então, assim, qualquer caminho que eu escolhesse, é o que eu escolhi, eu fiz várias coisas, mas que no final me trouxe a fazer o que eu gosto de fazer. Entendeu? Então, talvez você tá perdido agora, você tá pensando se as suas escolhas estão certas ou erradas, se aquele caminho eu deveria ter seguido. Cara, talvez você pensou de uma maneira errada e sim, você deveria ter ido por um caminho e foi pelo outro. Só que eu acredito que no final os pontos se ligam e tu vai chegar naquilo que tu queria. Só que tu tem que ter paciência, tu tem que ter perseverança. Então eu comecei a trabalhar nessa pizzaria, né? Como era muito puxado, cara, e eu já era casado, morava em outro estado e tudo mais, aí eu acabei saindo, porque, cara, trabalhar assim, com 16 anos era muito legal, só que depois de adulto é uma rotina muito louca, sabe? E aí saí. Até que em 2023, final de 2024, eu criei o Super Lucão. E aí no Super Lucão eu comecei a fazer alguns vídeos de receita, só que, né, eu comecei engatinhando, até que eu acertei num formato que deu certo, e hoje estamos aí, sabe? Mas eu quero que vocês entendam que não foi fácil, cara, não foi do dia pra noite, ainda não é fácil, ainda falta muito pra chegar onde eu quero, só que, independente do caminho que eu escolhi, eu cheguei onde eu queria chegar. Se eu tivesse a consciência muito mais centrada, se eu tivesse meus objetivos muito mais claros, talvez o que eu tenho hoje eu teria conseguido tipo uns 4 anos atrás. Só que nem por isso eu deixei de conseguir, entendeu? Por mais que eu escolhi os caminhos errados, eu cheguei aqui, demorou 4 anos a mais, né? Vamos se colocar assim, demorou, mas eu cheguei. Então, se você tá preocupado se não vai chegar no seu destino, se você não vai chegar onde quer chegar, cara, independente se você escolheu errado ou não o seu caminho, você vai conseguir, né? Você não vai conseguir se você virar um bandido, um traficante, e ainda assim alguns conseguem. Você vai conseguir. O grande lance da vida, irmão, não é você acreditar no fulano, não é você acreditar no ciclano, é você acreditar em você. Você precisa acreditar que o que você tá fazendo vai dar certo. Você precisa acreditar que, meu irmão, eu tenho capacidade e essa pizza de coração de frango com queijo vai ficar deliciosa. E ela vai, porque você sabe, você aprendeu e você vai conseguir. Eu peguei 10 caminhos errados, mas eu cheguei no caminho que eu queria. Demorou, mas eu cheguei. Vai demorar pra você chegar? Talvez vá, mas você vai chegar. E se você tem a cabeça centrada e você tem os objetivos claros, não vai demorar tanto. Vai ser mais rápido, mas as duas percepções de mente vão conseguir chegar lá. Você só precisa entender isso, cara.
Não é porque vendem uma vida fácil na internet que você vai conseguir tudo fácil. Não, cara. Não é. O luva de pedreiro é 1 em 1 milhão. Pra uma pessoa acertar daquele modo de só abrir a câmera e gravar, vai demorar muitos anos pra acontecer de novo, cara. Agora, eu tô dando o exemplo da rede social, mas isso é pra qualquer coisa da vida. Sempre vai ter alguém em alguma área que deu uma puta sorte de estar no momento certo, na hora certa, de tudo dar certo, e o mundo conspirou para aquilo que acontecesse. Sempre vai ter um. Só que esse não é exemplo, esse é o exemplo, isso daí, a exceção é o exemplo do burro. O foco é trabalhar, se dedicar, evoluir a si mesmo, ser o mais foda possível, que em algum momento você vai ser notado, em algum momento você vai conseguir chegar lá. Esse é o grande barato. E se você já é pai, lembre-se, a nossa corrida quando a gente tem filho é outra, irmão. A gente já não deve se comparar com ninguém. Então, muito menos com quem não tem filho. Cara, quem não tem filho não tem responsabilidade nenhuma. Tá, entendeu? O único pensamento dele é crescer e foda-se. Cara, a gente tem contas a prestar com pessoas. Então, o nosso rolê é outro. Então, não se compare. Apenas cresça e se compare com você mesmo, porque você vai conseguir se você der o máximo de si naquilo que você quer fazer. E que essa mensagem possa abrir seu coração, possa fazer você pensar que por mais que difícil esteja a sua vida nesse momento, se você não desistir, você vai conseguir. Eu não consigo, gente, independente de religião ou não, tá? Eu não consigo imaginar alguém que se esforça, trabalha, tá trabalhando para ser visto, tá trabalhando para ser reconhecido, não conseguir. Talvez não consiga nas primeiras vezes, talvez fracasse, vai ter pessoas que vai trapacear, vai passar a perna, cara, isso vai acontecer. Mas de um modo geral, assim, eu não consigo, cara. Se tu todos os dias fizer a mesma coisa, se todos os dias, cara, tu vai ficar muito bom, em algum momento vai dar certo, vai demorar 6, 1, 2, 3, 4, não sei, mas em algum momento vai dar certo se você não desistir. Então que esse vídeo toque seu coração, faça você pensar sobre isso dos seus 14 aos seus 40 anos, porque desistir nunca foi uma opção. Nunca foi. E o plano B sempre vai ser fazer o plano A dar certo. Então, um grande beijo pra vocês. E agora eu vou assar essa pizza aqui que deve estar maravilhosa.